Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos trabalhos da noite. Se sintam abraçados e acolhidos aqui pelo grupo da quarta-feira. Hoje é o nosso último dia do ano de trabalho. E nós queremos agradecer a Deus a oportunidade de termos estado juntos todo esse ano, no nosso aprendizado. Agradecer a Jesus também, que nos acolhe e protege, e aos leitores que nos assistem, que estão aqui, nos ajudando, nos orientando. A gente só vai voltar no dia 24 de janeiro, mas, gente, entre em contato aqui com o plano espiritual que nos assiste, porque eles vão estar aqui de plantão direto, tá, gente? Então, o Evangelho de hoje é o capítulo 17, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, não são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam. Aquele que exibe sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade digna desse nome, não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Hoje, gente, nós vamos falar do capítulo de um livro aqui do José Carlos de Luca, que se chama Alguém Me Tocou. O capítulo se chama Os 7 Passos da Felicidade. E nós vamos falar de Jesus, que é um aniversariante, né? E domingo ele faz aniversário, de domingo para segunda, né? E a gente tem que homenageá-lo de alguma forma. Então, o Mateus 4:23 diz assim: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas notícias do reino e curando as enfermidades e doenças graves do povo. Então, quando Jesus chegou aqui no planeta, ele estava bem pior do que ele está hoje, em termos de modernidade, né, de conforto, mas a humanidade, infelizmente, não mudou muito, né? A corrupção engraçada naquela época, o desejo de poder, de domínio, e Jesus, uma das coisas que ele teve que lutar foi contra exatamente, né, essa situação de corrupção, de coisas muito negativas. O certo é que Jesus tinha o hábito de ir encontro ao povo. Isso não impediu que ele fizesse o trabalho dele, né? Claro. Ele então ia de encontro ao povo a fim de levar a sua mensagem de amor à humanidade. Ele amava agindo, porque tudo que ele pregava, ele praticava, certo? Então ele socorria os aflitos de todas as horas, né? Se a pessoa fosse pobre, rica, miserável, ele dava a mesma assistência. E curando as doenças do corpo e da alma. E o Cristo não foi um profeta teórico. Tudo ele pôs na prática. Diante da multidão faminta, ele multiplicou os pães e os peixes. Junto dos enfermos, ele realizou inúmeras curas. Diante dos desesperados e tristes, ele distribuiu palavras de esperança e de alegria. Mateus afirma que Jesus andou por toda a Galileia. E naquele tempo, a Galileia ela era uma parte da Palestina, formada por algumas cidades: Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Corazim e Tiberíades.
E Jesus passou por todas essas cidades muitas e muitas vezes e por elas deixou a marca do seu amor. Estima-se que naquela época a Galiléia tivesse em torno de 240 quilômetros. Só um minutinho. Tomei a roupa. Hoje, 240 quilômetros, a gente anda em 3 horas de carro, né? Só que naquele tempo não tinha carro, nem animal Jesus podia ter, porque não tinha dinheiro, certo? Então ele andava a pé. Tá? Hoje a gente tem o conforto dos sapatos, os atletas, né? Todos macinhos, né? Todos bons de andar, mas Jesus tinha que andar com aquelas sandálias feitas de couro de animal, né? Mal feitas, né? Andando dia e noite, certo? Usando aquelas sandálias, né, que não eram muito adequadas, enfrentando o vento temperado e o clima quente do leste e as tempestades do oeste. Quem já assistiu filmes de Jesus, né, vai perceber que aquelas paisagens não eram nada bonitas, né? Parece que é muito desértico, não tem muitas árvores. E naquele tempo, gente, também não tinha hotéis, né? Quando a gente vai na esquina, tem um hotel. Lá não tinha hotéis. E Jesus tinha que dormir na casa de algum parente, dos discípulos, ou então dormir ao relento, debaixo de uma árvore, fazendo orações, né? Mesmo assim, ele não desistiu do ministério dele, né? Continuou, né? Então, ele continua até hoje curando e trabalhando com os enfermos do mundo, né? E passando a boa nova do reino de Deus. Ontem, com o corpo de carne, com o corpo material, ele trabalhou, parece que 3 anos, né? Foi o ministério dele, e socorreu muitas pessoas. Hoje, sem esse corpo material, ele pode, de um segundo para o outro, estar, né, percorrendo o mundo inteiro e ajudando todos os que precisarem dele, pela simples vontade do pensamento, né? E na passagem do Evangelho, que ora a gente está comentando, Mateus, né, que é o evangelista, ele olha 2 aspectos do trabalho de Jesus, né, da missão que ele veio fazer aqui: o Cristo Salvador e o Cristo Redentor. O Cristo Salvador é aquele que salva, é aquele que socorre as nossas aflições, é aquele que andou pela Galiléia curando as doenças do corpo e do espírito, né, tirando os obsessores. Mas a sua face de Cristo Redentor, que é a mais importante do seu trabalho, é aquela que nos liberta do cativeiro, dos equívocos que nos fazem sofrer. Ele deseja não curar só os nossos males físicos, mas também ele quer nos ensinar a não entrar em contato com o mal. E se a gente entrar em contato com o mal, como é que a gente pode sair dele, certo? Esse é o aspecto mais importante do trabalho que ele veio fazer aqui na Terra. Então, Mateus diz assim, que além de curar, ele percorria as sinagogas, ensinando a boa nova do reino, e Cristo não apenas cura, mas ele ensina quais as leis espirituais que presidem o nosso destino. E que depois disso a gente tem que deduzir o quê? Por que Jesus ensinava? Né? Que ele não falou que ele era Messias quando ele estava aqui, ele não falou que ele era um curador, ele falou que ele era um mestre. Então, ele veio para ensinar, certo? E, levando-se em conta que o nosso planeta é um planeta escola, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui é aprendizado, certo? E numa escola a gente tem provas, né? E todos os obstáculos que aparecem para cada um de nós é uma prova que a gente tem que superar, né? Então, para a primeira pergunta, por que ele ensinava? Por quê? Aí
Mateus diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Com os seus ensinamentos, Jesus pretende nos tirar da ignorância espiritual. O sofrimento é a ação do homem em descompasso com as leis divinas. Isso nos faz perceber que o eixo principal da sua missão é nos libertar da cegueira espiritual por meio da luz dos seus ensinamentos, certo? Então, o que nos faz sofrer é a nossa falta de conhecimento das leis divinas, né? E o seu evangelho, o seu trabalho, ele vem trazer esses conhecimentos para a gente. Jesus, ele tem uma forte preocupação em educar o homem. O homem, a partir do momento que o homem agir melhor, a vida vai melhorar por si só, certo? Então, todas as vezes que nós procurarmos os ensinamentos do Cristo, tentando compreendê-los e principalmente vivenciá-los, tenhamos a certeza de que estaremos ligados a Ele e não nos faltarão nem amparo e nem inspiração, certo? Então, quando a gente faz o Evangelho no lar, o que acontece? Nós trazemos Jesus para dentro da nossa casa. Se a gente fizer uma vez por semana, todo dia, conforme a gente achar que é melhor, estamos convidando Jesus para fazer morada na nossa casa e nos ajudar nas nossas dificuldades. Mas afinal, o que Jesus veio ensinar? Mateus, que é o evangelista, diz que ele veio ensinar a boa nova do reino. E o que significa essa boa nova do reino, né? É que o reino de Deus, ele quis mostrar desde aquela época, 2000 anos atrás, que o reino de Deus está dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Acho que todo mundo já sabe, e temos uma centelha divina, temos um Cristo interno. E esse Cristo interno, ele tem todas as virtudes de Deus em potencial. E cabe a nós, né, nas várias vidas, né, despertarmos essas virtudes em nós, certo? Então, Jesus já está ensinando isso lá atrás, há 2000 anos. Nesses 2000 anos, todos nós aqui, com certeza, tivemos umas 20 encarnações. E parece que só agora a gente está conseguindo entender a história, né? Então, ele falou assim, que existe uma chave para abrir essa felicidade dentro do nosso coração, abrir os nossos caminhos. E são 7, né? Como diz o título aqui, 7 passos da felicidade. Então, são 7 virtudes que ele julga que são as mais importantes, embora existam muito mais que isso, né? Então, a primeira delas é a humildade, certo? Então, aprender a humildade, porque se a gente entender, nós estamos num planetinha de última categoria, no mundo que só tem de segunda categoria, porque a primeira lá atrás são só os mundos primitivos. Estamos soltos no espaço, estamos em cima desse planeta aqui vivendo, né? Só muita humildade mesmo para perceber a grandiosidade de Deus e a proteção que a gente tem por estarmos, né, tendo essa vida, essa encarnação. A misericórdia é o segundo item, tá? Então, o que é misericórdia? Ter compaixão no coração, né? Então, não julgar, muito menos condenar, é o que a gente mais faz na vida, né? Gostamos de julgar, né? Ficar falando, fiz isso, fiz aquilo, fiz errado. Então, esse é um outro quesito para a gente ser feliz, tá? Desapego é o terceiro. A gente sabe aqui que nós estamos de passagem, todo mundo, né? E quando a gente chegou, a gente não trouxe nada. Ao sair, nada levaremos, a não ser os conhecimentos que a gente adquiriu e o bem que a gente fez. Então, é começar a desapegar de tudo que nos prende aqui a vida terrena. Os apegos às coisas materiais, tudo que a gente conseguiu,
nada vamos embora, a gente sabe disso, né? O perdão, né, é algo bem difícil, né? Porque se uma pessoa me magoou, eu fiquei triste, e aquilo fica guardado dentro de mim, e eu não consigo perdoar. Às vezes a pessoa até já esqueceu, fez aquilo, mas eu estou lembrando. Então, e também se eu faço alguma coisa para outra pessoa, eu fico com um sentimento de culpa em relação àquilo, e não me perdoo. Então, o perdão e auto-perdão, né, são muito importantes. A fé, né, pedir o interesse, né? Quanto mais fé a gente tiver, mais a gente consegue as coisas que a gente realmente precisa, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. A perseverança. O que é perseverança? Né? É continuar tentando. Então, nós estamos aqui para trabalhar a nossa evolução, mas aí começam a vir as provas difíceis, e aí a gente começa a desanimar, entramos em depressão, entramos em tristeza, achamos muito difícil, e aí a perseverança fica para trás. Então é perseverar, não desistir, é insistir, porque esse é o melhor caminho. E o amor, né, que ele veio mostrar para a gente, quando Jesus chegou aqui, era um olho por olho, dente por dente. E ele trouxe o amor, né? E tem tentado ensinar esse amor para a gente, o amor incondicional, é aquele que a gente dá sem querer nada em troca. Então, o exercício de cada uma dessas virtudes irá abrir a porta da felicidade em nossa vida. Vamos refletir seriamente sobre esses 7 passos da felicidade e ver em nós. Aí a gente tem que fazer a famosa reforma íntima, né, do espiritismo, olhar aqui qual desses itens aqui que está mais difícil e trabalhar em cima dele, certo? Então, Jesus só quer que a gente seja feliz. Nós fomos criados para sermos felizes. E a felicidade também é muito relativa. A gente pode ser feliz morando numa cafua lá no fim do mundo, sem energia elétrica, sem condição nenhuma, sem celular, sem nada. E podemos ser extremamente infelizes morando num palácio aqui, por exemplo, na cidade, né? Um lugar. Então, lembrando, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então, o Evangelho dele é caminho, gente. Caminhar, orar, vigiar, e não podemos fazer as nossas festinhas de Natal, claro, é importante, né? Mas a gente não pode se esquecer do aniversariante. A gente possa, então, chamá-lo para participar da nossa festinha. Tá? E eu vou ler uma oração aqui, que veio no final do capítulo desse que eu acho que é legal. Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me essa dúvida, porque você cura alguns e não cura outros? Faço um silêncio, querendo ouvir a voz do meu mestre. E dentro do meu coração, ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento, mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre, meus irmãos, se distanciam completamente das instâncias da paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem quanto antes à estrada do amor. Inclusive, faço isso através deste livro. Mas muitos ainda resistem em retornar.
Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você que me busca nessa prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei, em nome do Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem um enorme sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Aí o De Luca, agradece. Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Eu quero retornar. Assim seja. Então, gente, vamos fazer uma pequena oração. Nesse momento, nós possamos relaxar nas nossas cadeiras, deixar todos os nossos pesos, nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios aí do lado, que os mentores amigos vão fazer o possível para transmutar essas dificuldades. E que possamos perceber aqui a presença amorosa de Jesus, que está bem aqui na nossa frente, nos incluindo, nos ajudando, nos inspirando, para que a gente consiga realmente fazer esses movimentos para sermos mais felizes, para que possamos realmente adentrar e viver um mundo melhor. Que todos tenham um Natal de muita paz, de muito amor, de muita alegria, e que Jesus, o Mestre amoroso, possa fazer morada nos nossos corações, nos ajudando a fazer brotar essas virtudes em nós. Graças a Deus. Hoje todo mundo vai receber o passe aqui na sala, tá? E a gente depois finaliza. Muito obrigada.
E vamos encerrar o ano com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Tenham todos um bom Natal em 2024, próspero e feliz. Obrigada.